Pronto, gente, agora sim. Nós vamos para o nosso quarto painel. O tema desse painel é hidrogênio verde. O futuro é agora. Hidrogênio verde. O futuro é agora. E esse é um painel diferenciado. Vocês vão já saber por quê. Vou chamar aqui à frente a nossa mediadora. Ela é graduada em Química Industrial pela Universidade Federal do Ceará, é doutora em Ciências Ambientais pela UFC e Schinkenberg, da Alemanha. Atualmente é secretária executiva da Indústria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará. Vem para cá, Brígida Miola. Falei certo, Miola? Ou é Miola? Seja bem-vinda. Me dê sua mão, venha cá. Seja bem-vinda. Fique à vontade. Vocês vão entender porque que esse painel é especial, ainda mais especial. Vem para cá agora a nossa painelista. Ela é engenheira eletricista pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduada em Engenharia de Energias Renováveis pela PUC do Paraná. Atualmente é assessora de transição energética do Senai Ceará. Recebam Isabela Maciel Taveira, por favor. Vem, Isa. Quiser segurar em mim, você segura. Esse salto de vocês, meu Deus. Bem-vinda. E agora, vem para cá. Ela que tem formação na área de meio ambiente com mestrado e doutorado, experiência na gestão ambiental, licenciamento ambiental, educação ambiental, ensino e pesquisa. Atualmente é secretária executiva do programa Hidrogênio Verde do Rio Grande do Sul. Isa Carla Osterkamp. Essas mulheres vieram vocês vieram de caravana, foi? Tudo certo? E agora, para somar ainda mais nesse painel, chamo aqui à frente ela que é engenheira civil pela Universidade de Mackenzie e mestre em engenharia e sustentabilidade pela Escola Politécnica da USP. Possui mais de 20 anos de experiência como executiva sênior em empresas multinacionais de engenharia e construção, atuando nos setores de energia, óleo e gás, mineração, metais, infraestrutura, imobiliário e químico. Atualmente é diretora de desenvolvimento de negócios da Worley para a América Latina, na área de energia de baixo carbono, liderando projetos de hidrogênio e Power to X, com mais de 25 iniciativas desenvolvidas. Juliana Damasceno. Estão percebendo, né, por que esse painel é diferenciado? Só mulher. Fique à vontade. E aí, Milena, tem mais? Tem mais, gente. Segura, lá vai. Olha só. Ela é graduada em Economia e pós-graduada em Estatísticas, ambas pela Universidade Federal do Piauí. Mestre em Economia e Desenvolvimento pela Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, da Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é diretora de negócios do Hidrogênio Verde da Agência de Atração de Investimentos Estratégicos do Piauí. Vem, Carita Allen. Responsa, esse painel, responsa. Quer segurar? Bem-vinda. Bem-vinda, meu amor. Ótimo painel para vocês. Já vou aqui, pessoal, passar a palavra. Lembrando, meninas, que nós temos aqui nosso controle de tempo, aqui, à minha direita. Fiquem à vontade, todo o tempo de vocês. Sempre que uma painelista começar a falar, o tempo renova. Aí vocês fiquem atentas, por gentileza, tá? Oi? Sim, ok. Brígida, a palavra é toda sua. Arrasem, viu? Vamos lá, teste. Teste aí. Tá? Agora tá, né? Falar depois de você, né, Milena? É difícil com uma voz dessa, uma postura de palco. Parabéns e muito obrigada por nos receber tão bem. Bom dia a todos e a todas. Primeiro eu gostaria de dizer que é um prazer quase que inenarrável
dividir o palco com vocês, especialmente com você, Isabela. Era uma vontade muito grande que eu tinha. Isabela que trabalha diretamente comigo, né, com o pessoal da secretaria. Então é um prazer muito grande estar com mulheres assim grandiosas e que estão fazendo do hidrogênio verde um futuro do agora, né? Então, só para poder, já que o tempo está corrido, né, disseram, e a gente fala muito, né, gente? Então, eu vou tentar ser bem breve e rápida para poder a gente escutar o que vocês têm a dizer, todo esse conteúdo que vocês têm a passar para a gente aqui hoje, tá? Muito obrigada. Bom, como a Milena, né, já apresentou todas, não vou apresentar novamente, mas eu vou falar só um pouquinho a respeito do que a gente tem feito aqui no estado sobre hidrogênio verde. A gente sabe que é um momento que está acontecendo, né? Capacitação, infraestrutura, o governo do estado ele tem se preparado bastante e realmente o hidrogênio está acontecendo, né? Não é mais algo do futuro. Nós estamos fazendo o hidrogênio verde acontecer, não somente no Nordeste, mas no Rio Grande do Sul também, como a gente vai ouvir hoje. E aí, o nosso painel ele vai ser dividido um pouco entre uma fala inicial de cada uma das nossas palestrantes, 5 a 7 minutos, tá, meninas? Vamos falar um pouquinho mais rápido. Eu sei que a gente tem muito conteúdo para passar hoje, mas o tempo está um pouco corrido. Vou fazer algumas perguntas e depois a gente vai ter uma fala de encerramento de cada uma, tá certo? Então, eu gostaria, assim, de começar com a Isabela, né, que é assessora de transição energética do Senai. E eu gostaria, Isabela, que você apresentasse um pouco do que o Senai tem feito, sobretudo a capacitação, formação de mão de obra, os projetos pilotos que o Senai tem desenvolvido aqui no estado. Se você puder apresentar um pouco para a gente, agradeço já. Me escutam? Sim. Bom, Brígida, primeiramente, bom dia a todos. Obrigada ao Sim de Energia pelo convite para estar aqui compartilhando com vocês o que nós temos feito para que as pessoas estejam qualificadas e para que a inovação no nosso estado acompanhe essas evoluções da indústria como um todo. Eu tinha preparado uma apresentação, mas diante do tempo, eu acho que é melhor a gente seguir com a conversa. E, bom, falando desse tema que é tão importante, né, o hidrogênio é agora, realmente o que a gente observa no mundo todo é que o cenário está se concretizando, né? Diferente da eólica e da solar, que a gente assistiu os projetos acontecendo, agora com o hidrogênio a gente vê o estado do Ceará sendo um dos pilares aí da transição energética do hidrogênio no Brasil e no mundo, graças ao nosso Porto do Pecém, que tem já 7 pré-contratos assinados, e graças à conexão com o Porto de Roterdã e com outros portos. Bom, então, pensando nesse cenário que se forma, a gente precisa de pessoas qualificadas, para que o nosso estado do Ceará tenha os profissionais contratados, para que isso traga benefícios ao nosso estado. Então, o nosso Senai Ceará tem trabalhado fortemente na capacitação desses profissionais. Nós temos atualmente um centro de excelência para a transição energética, que conta com diversas parcerias. Temos laboratórios ali, vocês podem visitar e conhecer um pouco dos nossos equipamentos, mas equipamentos práticos que permitem você ver a produção do hidrogênio, o armazenamento e a distribuição, né? Então, nesse ambiente, a gente fez um dos projetos que foi destaque, foi um projeto chamado HTEC, uma iniciativa do nosso governador Elmano, onde nós formamos 1.000 profissionais para serem professores desse tema que é tão importante, né? Foi uma especialização que foi administrada tanto pelo Senai e pelas universidades. O Senai foi responsável por toda a formação prática desses alunos, e a gente fez essa capacitação ao longo do ano passado, já prevendo o volume de contratação que vai ser impulsionado aí com o hidrogênio. Então, o Observatório da Indústria da FIEC estima que na fase de implantação vão ser contratados 50.000 profissionais para toda essa cadeia de valor do hidrogênio. Então, a gente precisa de pessoas preparadas. E além desse projeto, que foi um sucesso e a nossa parte inicial foi concluída com muito êxito, a gente agora começou um novo projeto com o Ministério da Economia alemão, em um edital chamado H2Up. Então, o Senai Ceará aprovou um projeto internacional para formar profissionais na parte de operação portuária com hidrogênio, amônia e outros derivados. A gente sabe que o hidrogênio ele é incolor, ele é inodoro e ele é altamente inflamável, mas com a tecnologia que a gente tem hoje, com a expertise de anos lidando com o hidrogênio, se a gente tiver profissionais qualificados e tecnologia, a gente consegue
lidar com isso de forma segura e impulsionar essa cadeia cada vez mais. Não é um desafio a ser superado. Eu entendo que as pessoas, conhecendo a tecnologia, elas conseguirão lidar com isso. E na área de inovação, é muito importante também a gente adaptar os processos produtivos da indústria para que o hidrogênio seja utilizado como insumo, para descarbonizar as indústrias. Então, além disso, aumentar a eficiência dos produtos para cada vez mais diminuir o preço, né, e garantir a competitividade e a escalabilidade desse combustível. Então, atualmente a gente está construindo o nosso Instituto Senai de Inovação, que será junto ao ITA, e vamos trabalhar aí na área de combustíveis sustentáveis, na área portuária, na área de diversos setores, na área siderúrgica principalmente. Então, assim, eu vejo uma oportunidade muito grande na área de capacitação e inovação, e o Ceará está pronto, é agora a hora, né, Brígida? É verdade, eu acho que esse é um dos temas que a gente tem pautado, né, Isabela, que é de relevância para todo o governo do estado do Ceará, que é a capacitação. A gente sabe que lá no início das eólicas, solares, a gente não tinha tanta gente capacitada e isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E hoje, né, o que a gente quer é que os profissionais, eles sejam cearenses, né? Então, a gente precisa, de fato, capacitar. Isso daí tem acontecido não somente no Nordeste, né? O hidrogênio verde é futuro também lá no Rio Grande do Sul, não é, Isa? Então, eu gostaria, assim, de saber... opa, desculpa, eu estava falando com a Isa do outro lado. Isa, o que é que o governo do estado do Rio Grande do Sul tem feito para avançar no hidrogênio verde e em todo o setor produtivo desse hidrogênio verde lá no Rio Grande do Sul? Conta um pouquinho da experiência. A gente que é aqui do Nordeste, né, acostumado, já conhece um pouco lá do Piauí, mas de fato no Rio Grande do Sul eu não conheço, né, eu desconheço. O que é que vocês têm feito lá? Eu sei que tem alguns projetos de offshore, mas de hidrogênio verde eu gostaria que você apresentasse um pouco para a gente conhecer. Sim. Obrigada, Brígida. Eu tenho uma apresentação, se puderem colocar, vou passar rapidamente. Então, primeiro, um prazer estar aqui, bom dia a todos. Estamos muito felizes, né? Estou eu aqui, enquanto secretária executiva do Programa de Hidrogênio Verde, junto com meu colega Rodrigo Hugenin, que é o diretor do Departamento de Energia da Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Então, foi um prazer o convite de estar aqui e falar um pouquinho sobre o que o Rio Grande do Sul tem feito. O passador, só me alcança ali. Então, a gente, né, lá no Rio Grande do Sul, vou falar brevemente aqui um pouquinho da história. Todos vocês sabem que a gente sofreu uma grande tragédia no ano passado, né, tivemos as enchentes lá. Então, não que aumentou, mas a gente já tinha todo o programa de transição energética, de descarbonização, mas a partir das enchentes que tivemos ano passado, aumentou nosso olhar para a transição energética, principalmente avançando na questão do hidrogênio verde. Então, nós temos uma mandala aí que a gente chama de descarbonização, onde temos vários pilares, e um deles justamente é esse desenvolvimento dos recursos naturais ligados, então, ao programa de hidrogênio verde, que eu vou explicar rapidamente para vocês. Então, dentro disso, a gente tem esse programa ProClima 2050, que já foi criado lá em 2023, antes dos nossos grandes desastres do ano passado. Então, tem um QR Code ali, quem quiser também acessar, onde mostra toda a parte de redução, mitigação, adaptação e resiliência climática que nós estamos tendo que ter no nosso estado após todos os desastres, para que a gente consiga mitigar, então, as mudanças climáticas cada vez mais. Então, falando um pouquinho da matriz energética instalada no Rio Grande do Sul, muitos talvez não saibam, né, a gente tem aqui o nosso gráfico, né, de pizza, mostrando aí um pouco a nossa matriz, né? Então, a gente tem 16% eólica, 27% solar, hídrica 37,8%, térmica fóssil 14% e biomassa 3,3%. Então, estamos cada vez mais aí impulsionando, temos uma matriz energética bem diversificada. Então, somos um estado que está à frente aí, principalmente na questão da eólica também, como a Brígida falou, todo mundo sabe que o Rio Grande do Sul se destaca na questão eólica. Temos vários investimentos prontos e licenciados para que investidores possam investir no nosso estado, né? São em torno de 50 projetos prontos com licenciamento para que se tenha essa atração de investimentos. Biodiesel também é um outro ponto importante, o estado aí tem essa vanguarda e é líder na produção, né? 2 milhões de metros cúbicos, sendo aí um líder nacional nessa produção. A nossa capacidade de conexão também, a gente tem 11 mil quilômetros de linhas de transmissão instaladas e 3 mil quilômetros em projetos. Então, também isso é uma questão de competitividade, estabilidade, né? Essa capacidade de integrar novos empreendimentos. Temos nossos vizinhos aí, Argentina, Uruguai também, que estão sempre ligados com a gente na questão do Mercosul.
falado também aqui a questão da energia, né, tanto onshore e offshore. Temos vários projetos offshore sendo licenciados, então, pelo IBAMA. Então, o Rio Grande do Sul se destaca também com esse potencial, sendo o 5º maior estado em capacidade instalada de energia eólica. Programa Biogás, também somos destaque, temos já algumas empresas instaladas que se inscreveram, né, num edital, e estamos aí tentando procurar investimentos agora aí junto com todo o Fundo Rio Grande, dentro do Plano Rio Grande, do FUNRIGS, investimentos em torno de 19 milhões para incentivar também o programa Biogás dentro do Rio Grande do Sul. Mas eu vim aqui para falar do programa do hidrogênio verde, né? Então, o que é o nosso programa, né? A gente tem um programa desde 2019, depois vou mostrar uma linha do tempo, que justamente ele quer viabilizar a produção, transmissão, armazenamento e uso do hidrogênio verde dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então, esse é o nosso diferencial comparado aqui com o Ceará, né? A gente sabe que o potencial aqui é a produção, mas mais para exportação, né? Nós, no Rio Grande do Sul, queremos produzir o hidrogênio verde para ser consumido no estado, nas indústrias do estado, e descarbonizar dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então, aqui um pouquinho da linha do tempo. Temos, então, lá em 19 a 22, onde começou as articulações, eu sei que foi quando começou aqui no Ceará também, tivemos o primeiro memorando de entendimento em 2021 assinado, depois tivemos a contratação da McKinsey, que foi a empresa contratada para fazer um estudo no estado para avaliar toda essa viabilidade do hidrogênio verde, principalmente no nosso mercado. Em fevereiro de 23, alguns de vocês estiveram presentes lá com a gente fez o lançamento, então, desse programa do hidrogênio verde, onde se mostrou, então, essa potência do estado em ter esse mercado mapeado, né? Se fez esse lançamento, se criou um comitê diretivo, com coordenação técnica, com secretaria executiva. Em dezembro do ano passado se teve um projeto estratégico junto com o Japão, estamos tendo um master plan também de estudo dessa cadeia através do Japão, e esse ano o diferencial foi que a gente fez o lançamento de um edital, uma chamada pública para o hidrogênio verde, para as empresas, então, se inscreverem e terem essa capacidade de se instalar e ter a produção a nível industrial no Rio Grande do Sul. Então, aqui falando um pouquinho, né, o que a McKinsey nos mapeou, né, que nós temos a possibilidade de 41 mil empregos gerados, 62 bilhões adicionados no nosso PIB do estado, principalmente ligado à amônia verde. A gente é o estado onde 40% do nosso PIB é ligado à agricultura, né, então, a gente tendo a produção de amônia verde, a gente vai poder impulsionar esse insumo muito utilizado para a agricultura, tendo dentro do estado essa produção, a gente não vai precisar mais necessidade de importação. O metanol verde também está ligado ao biodiesel. Então, aqui tem um pouquinho resumido, né, o que a gente já fez dentro desse programa. A gente já tem 18 MOUs assinados, eu sei que aqui no Ceará é muito maior esse número, né, mas a gente tem 18 MOUs já assinados com empresas que querem efetivamente fazer essa produção no estado. Aqui algumas notícias, depois que nós lançamos, né, o edital. Para nossa surpresa, achávamos que, não sabíamos como seria, né, alguns falavam em 3 empresas, 4 empresas queriam se interessar. Então, nós tivemos 16 empresas que se interessaram no edital, nesse edital de hidrogênio verde. Então, para nossa surpresa, foi muito bom e muito gratificante. Então, esse edital, ele propõe uma subvenção de 30 milhões por projeto, né, uma subvenção do governo do estado, com uma contrapartida de 30%. Então, 16 empresas se inscreveram. A gente tem 11 que seguiram agora, estão sendo avaliadas pelo nosso banco lá, que é o Badesul. Então, a partir disso, a gente espera agora até outubro ter o resultado e levar para a COP as principais empresas, né, que foram contempladas e que vão efetivamente assinar o contrato e começar a produzir hidrogênio verde em escala industrial no Rio Grande do Sul. Para nossa surpresa também, da Comissão de Avaliação do Edital, nós temos desde empresas que vão produzir hidrogênio para transporte, até empresas, por exemplo, uma empresa de velas, que vai produzir parafina verde através do hidrogênio. Temos empresas ligadas a fertilizantes, né, amônia verde. Então, diversos meios aí, transporte público, que podem ser utilizados o hidrogênio verde. Aqui tem um videozinho, depois se der tempo a gente passa, né, mas seria isso por enquanto. Então é o que a gente está fazendo, por onde a gente começou. Então, assim como a Brígida falou, quem falou o Ceará está pronto, nós também estamos prontos, né? Ontem a governadora falou aqui que o Ceará é muito bairrista, o Rio Grande do Sul também é. Então também estamos prontos, né? Venham quem quiser investir no estado, a gente está muito feliz com esse edital e essa motivação, e sabemos que nós teremos efetivamente hidrogênio verde sendo produzido nas indústrias do nosso estado. Uma delas vocês devem conhecer muito, uma que
Só dando exemplo, uma que se inscreveu no edital, que é a Tramontina, todos aqui devem ter panelas ou facas da Tramontina. Então, só para vocês terem uma ideia, o projeto deles é utilizar o hidrogênio verde dentro do sistema produtivo para os robôs e as empilhadeiras automatizadas, né, todas serem utilizadas, né, dentro do hidrogênio verde. Então, a nossa proposta é ter esse uso do hidrogênio verde, descarbonizar a nossa emissão, né, de gás de efeito estufa dentro do próprio estado. Né? Então, por isso que eu digo, é um pouco diferente do projeto do Ceará, mas como ontem foi falado, a gente precisa aprender muito com vocês, temos que ter toda a tecnologia, né, envolvida, temos várias universidades que estão envolvidas também produzindo, né, tecnologia e incentivando, mas esse edital foi um passo à frente. A gente passou do TRL 6 e 7, já fomos para o 8 e 9, justamente para ter essa aplicação na indústria. Seria isso. Obrigada. Realmente o Rio Grande do Sul merece palmas, né? Então, de parabéns, Isa. E aí, continuando, a gente sabe que o hidrogênio verde, ele precisa ser viável também para acontecer. E aí, já passando um pouco para a Juliana, né, que é diretora de desenvolvimento de negócios da Worley. Juliana, o que é que acontece? O que é que faz um projeto de hidrogênio verde se tornar viável? Você pode apresentar um pouco para a gente, porque a gente quer saber disso daí também, né? Perfeito. Eu também tenho uma apresentação, enquanto o pessoal vai carregando, né? Toda vez que eu venho aqui no Ceará, eu saio renovada e motivada, porque eu vejo que o Brasil, ele tem um potencial enorme para a gente poder realmente atender a demanda, né? Eu vou trazer um pouco uma esperança do que a gente vê que está acontecendo lá fora, mas ao mesmo tempo com essa sensação de que estamos prontos, né? E temos condições que tornam o Brasil como um grande potencial produtor de hidrogênio verde, do que foi falado um pouco, né, o que a gente chama do Power to X, para a gente realmente equalizar o que o mundo precisa hoje, né? Então, assim, não é uma demanda estritamente brasileira, é uma demanda da gente poder realmente contribuir para a descarbonização no mundo, né? Então, assim, para quem não conhece, né, é só contar um pouquinho, bem brevemente também, para a gente poder ter tempo aí para as perguntas, que eu acho que agrega bastante. Eu preciso do passador também, até ele chegar aqui. A Worley, ela é uma empresa australiana, mas ela é uma empresa que ela está em mais de 45 países no mundo, né? E a gente vem há muitos anos nos direcionando para que a gente possa contribuir para um mundo mais sustentável. E como que a gente faz isso, né? Então, a Worley, ela é uma empresa que a gente desenvolve desde os estudos conceituais. Nós estamos desenvolvendo estudos aqui no Porto de Pecém. Obviamente, projetos nesse estágio são projetos confidenciais, então não posso comentar nenhum, né? Estamos também desenvolvendo o da Solatio, aqui no Piauí, que a Carita vai falar um pouco também. Esse a gente pode falar porque é público, enfim. Nos últimos 2 anos eu venho me dedicado à temática de hidrogênio na América Latina. Nós temos cerca de 30 projetos na região, na América Latina, e vou falar um pouco o que a gente está fazendo lá fora e o que a gente pode fazer aqui para que a gente realmente torne os projetos viáveis, tá? Então, como eu comentei com vocês, mais de 45 países, a Worley aqui no Brasil a gente já está há mais de 15 anos, e a gente vem cada vez mais entrando em diversos setores. Acho que é um pouco isso, né? O hidrogênio, ele não é por si só um canal de energia, mas ele vai integrar todos os setores. Então, a partir dessa integração de todos os setores, de tornar as indústrias realmente verdes, né? Realmente passem por essa transição. Então, os exemplos aí que a Isa trouxe, as duas Isas, né, trouxeram daqui do Ceará, do Rio Grande do Sul, são extremamente importantes, porque é uma indústria que está tendo um olhar diferenciado para ter a sua transição, né? Então, só para vocês terem uma ideia, no mundo, a Worley, a gente tem aí diversos projetos na área de transição energética, a gente atua em todos os setores, mais de 6 mil no mundo, mas dá um número para vocês, né? Se a gente fala aqui, 18 mols no Rio Grande do Sul, 38 mols aqui no Ceará, no mundo, a Worley vem desenvolvendo mais de 700 projetos, né? E quando eu comparo a América Latina, né, 30 projetos, tem um pouco mais, a gente sabe que a gente tem projeto no Chile, em outras regiões, mas o desafio que tem, por exemplo, no Chile versus aqui no Brasil você tem muito mais infraestrutura, né, do que você teria no Chile. No Chile você tem que começar tudo do zero, você não tem porto, como aqui você tem a infraestrutura de portos, né, no caso o Porto de Pecém, você não tem sistema de rede elétrica, aqui você tem, lógico, com uma demanda gigante aí, né, de expansão
pela demanda que o hidrogênio traz aqui para a localidade. E você consegue, obviamente, agregar muito com a competitividade do preço da energia, tá? Então, esse é um outro diferencial também. E aí, só para ilustrar um pouco do que vocês colocaram, né? O que a gente vê lá fora? A gente começa a ver lá fora que as indústrias, elas já estão olhando. Então, aqui tem alguns exemplos. O exemplo da indústria de cimento, onde já estão sendo desenvolvidos projetos. Nesse caso aqui não é o caso do hidrogênio, mas é a captura de carbono. Projetos da H2 Green Steel, que é o aço verde, também aí utilizando o hidrogênio. Então, você já vê diferentes indústrias buscando o hidrogênio como uma fonte de transição energética. Então, não é só amônia, né, que foi falado, os biocombustíveis também, e o metanol também, o SAF, eu vou falar até um pouco mais para frente do SAF também, de um estudo que a gente fez. Então, você vai vendo que isso vai caminhando, né? Isso vai caminhando e vai saindo de uma indústria da energia para a indústria como um todo, para as diferentes indústrias, né? E, bom, enquanto a Olha vem trabalhando há mais de 100 anos com hidrogênio, né? Lógico, não o verde. O verde realmente é algo da transição que a gente vê mais recentemente. E como que a gente pode fazer isso, né? Então, a gente precisa realmente fazer um hidrogênio competitivo. Então, a gente já tem uma energia solar, energia eólica competitiva. A gente tem a infraestrutura. Então, realmente, a gente precisa buscar formas de implantação dos projetos, construção desses projetos, para que esses projetos tenham o que a gente chama, né, o tal do CAPEX, né, menor, e que seja um hidrogênio mais competitivo. A gente, tendo como referência os 700 projetos que a gente desenvolveu no mundo, de novo, eu não posso compartilhar informações, são informações confidenciais, mas eu posso dizer, sim, que o hidrogênio aqui no Brasil, aqui na América Latina, são dos hidrogênios mais competitivos no mundo. Então, agregando mais soluções a isso, agregando uma engenharia de valor, agregando conceitos de modularização, conceitos integrados, trabalhando em parceria, onde você tem parceria governo, iniciativa privada, você tem o setor sendo impulsionado, né? Você tem profissionais capacitados, como foi bem colocado, que possam desenvolver essa indústria, né? A gente não vai precisar trazer gente de fora para executar esses projetos. A gente até fez um estudo recente sobre o nível de nacionalização que a gente pode ter com relação a esses projetos. Então, hoje, a nossa interdependência de fora é muito pequena. Então, assim, a Worley, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, os projetos que hoje a gente desenvolve na América Latina, a gente desenvolve basicamente 90% com a equipe da região. A gente usa 10% para buscar as melhores práticas das nossas equipes especializadas lá de fora. Então, basicamente, localmente, você consegue desenvolver esses projetos. Então, essa complexidade, ela se perdeu. E por quê? Porque houve um amadurecimento, né? Antes, para a gente falar que era hidrogênio verde, a gente precisava explicar que o hidrogênio não é verde, né, gente? Que ele é incolor. Mas todo mundo já achava assim, vai sair alguma fumacinha verde aqui em algum lugar, né? Mas e hoje a gente já está no nível de maturidade. Hoje a gente já está muito mais preparado para a gente conseguir desenvolver esses projetos. E aí, a motivação, né, assim, aqui a gente ainda não está com os projetos nesse estágio de construção, né, com exceção de projetos menores, mas lá fora a gente tem grandes projetos de grande escala, com grandes clientes, que eram clientes, tradicionalmente clientes, que são clientes de fontes fósseis, né, então aqui um exemplo que eu estou colocando aqui na tela, a gente está executando um EPC, né, então a gente está fazendo a engenharia, a gestão de suprimentos e a construção de uma planta muito grande. Nesse caso aqui não é ainda o hidrogênio verde, é o hidrogênio azul, mas que também vale a pena destacar, que é a ExxonMobil, né, que está fazendo esse projeto, a Worley está desenvolvendo esse projeto. Tem o caso mais emblemático também, que todo mundo já ouviu falar, que é o de Amsterdã, né, que é o projeto da Shell, o Holland Hydrogen One, que também foi um dos primeiros, também está em etapa de construção, também a Worley vem acompanhando o projeto desde o início. Então, a gente fica com aquela sensação assim, os projetos, eles vão sair do papel. Isso é um fato. A gente, lógico, está sofrendo aí um pouco quanto ao quando esses projetos vão sair. Mas eles estão saindo do projeto. Então, esses daqui são alguns exemplos, porque não dá para a gente trazer tudo, né, aqui.
Mas, e a cadeia? Então, tem a cadeia, como eu coloquei, metanol, de SAF. Nós, recentemente, isso está público até, desenvolvemos para a IATA, né? Então, a IATA é o Instituto Internacional de Aviação. E nesse projeto, e a Olha que desenvolveu esse trabalho, tá? Esse trabalho está público, foi recentemente publicado, e houve um destaque muito grande para o Brasil, como potencial fornecedor de SAF para o mercado internacional. Então, gente, a gente não precisa que alguém conte para a gente, né? Eu acho que a gente precisa internalizar e a gente precisa ter essa consciência do potencial que o Brasil tem para poder prover essas energias para a transição energética do mundo, tá? Bom, em detrimento do tempo aqui, tem mais exemplos aqui, mas depois a gente compartilha com vocês. E, enfim, basicamente essa que seria, né, a ideia. Um dos pontos também que eu não comentei também, outros setores que também estão olhando para o hidrogênio, o próprio setor do data center também está olhando para o hidrogênio. Então, assim, cada vez mais os setores estão tomando consciência do potencial que o hidrogênio tem como ser essa transição energética, tá? Obrigada, gente. Acho que, de fato, Juliana, a gente fica cada vez mais otimista, né? Nós, como Brasil, escutar de você que faz estudo em vários países sobre hidrogênio verde, escutar que nosso hidrogênio verde pode ser um dos mais baratos. E aí, já passando para os nossos vizinhos aqui, o Piauí, que apareceu assim, como uma fênix, né? E mostrando todo o seu potencial também para produzir hidrogênio verde. Carita, fala um pouco do que o Piauí tem feito, né, avançado cada dia mais aí com relação ao hidrogênio verde. Eu vou tirar aqui que eu acabo me escutando. Bom dia a todos e a todas, né? Nós iniciamos esse trabalho há 3 anos atrás. O Ceará já tinha avançado em várias vertentes quando iniciou, quando colocou na rua, digamos assim, os projetos, todas as iniciativas e ações, tanto do empresariado como do governo a respeito da cadeia do hidrogênio como um todo, né? E nós iniciamos em 2023, logo no início do mandato do governador Rafael Fonteles. Foi um trabalho que desde aquele momento já foi pensado em setores estratégicos. O Piauí ficou à margem dos principais ciclos de desenvolvimento do país. Então, a gente precisava iniciar uma estratégia não só de venda, mas uma venda direcionada para setores que a gente efetivamente tinha um potencial de desenvolvimento. Então, a iniciativa em 2023 foi fazer algumas missões internacionais focadas no hidrogênio verde. A primeira, nós articulamos com o setor de renováveis e, naquele momento, já iniciamos um portfólio aí estimado em torno de 50 bilhões de reais, né? O governo do estado do Piauí, há 10 anos atrás, ainda no governo Wellington Dias, já tinha avançado muito rapidamente na instalação de plantas solares e eólicas, principalmente. Então, o Estado, tem as condições, digamos, básicas para o desenvolvimento desse setor, mas faltava o impulso, né, o gatilho institucional de liderança mesmo para esse desenvolvimento. Então, é público, o Estado do Piauí ocupa a 3ª posição em geração, tanto de solar como eólica. Nós temos a água em abundância, talvez seja um fator que acabe impactando no desenvolvimento do estado do Ceará, mas nós temos tanto superficial como subterrâneo. Nós temos universidades públicas já com cursos oferecendo nessa área, tanto da parte de engenharia como das renováveis propriamente dito. Nós temos o estado todo interligado, temos apoio institucional do governador, que vem da iniciativa privada e é muito sagaz na abordagem, né, e nas estratégias, mas a gente tinha um percalço histórico, que era a ausência de infraestrutura portuária, né, algo que o estado do Ceará já tem consolidado há muitos anos. Então, naquele momento, a gente percebia isso como um desafio. Hoje a gente percebe como uma oportunidade, porque fazer investimentos portuários
é de grande montante, né? São investimentos de grandes valores. Então, você não tem uma infraestrutura, acaba você potencializando você fazer esses investimentos mais direcionados, né? Então, a gente desenvolveu o projeto do Porto, é uma lenda no estado do Piauí, o Porto do Piauí, mas a gente conseguiu destravar. Nós temos um canal de 7 metros, chegando a 9 metros em maré alta, de um rio que deságua no Oceano Atlântico e que precisa todo de um trabalho para a construção desses canais, mas existe um mole, a gente já está, ainda esse ano, vamos iniciar a operação do terminal pesqueiro, e o estado do Piauí tem mais 6 terminais no porto a serem efetivamente construídos e implementados. Então, ainda em 23, a gente iniciou as missões internacionais, porque o nosso diagnóstico preliminar mostrava que o estado do Piauí não era conhecido, até dentro do país mesmo, existe toda uma cultura, um preconceito em relação ao próprio estado, a gente define dessa maneira, porque é efetivo. Então, a gente, olha, no país, eu acho que tem grande potencial de desenvolvimento de alguns setores, mas a gente precisa ir para fora, porque é fora do estado que os grandes players estão instalados e a gente vai conseguir fazer essa atração. E fomos felizes, ainda em 23 nós tivemos o apoio da União Europeia, um anúncio da presidente da União Europeia, um anúncio para o Brasil de 2 trilhões de euros para o desenvolvimento dos projetos, mas como o estado do Piauí era o único representante lá no evento em Bruxelas, foi muito direcionado para o Estado, a gente tem um apoio ali do principal player, né, da União Europeia naquele momento, que era a Green Energy Park. Então, em 23, nós conseguimos fazer as atrações, sair dos principais players. O Estado do Piauí não consegue acomodar vários empresas âncoras, como nós gostaríamos, porque existe uma dificuldade de infraestrutura que está sendo avançada. Mas a gente conseguiu fazer essa atração, terminamos o ano de 24 com mais de 50 memorandos assinados, e memorandos de empresas âncoras, como a gente costuma falar, e de outras empresas em toda a cadeia. Quando nós iniciamos o trabalho, existiam 4 setores prioritários, que era a produção de amônia, biocombustíveis, fertilizantes e aço verde. O estado do Piauí hoje está exportando minério de ferro para a Ásia, principalmente. No município de Piripiri, fica mais ou menos a 150 quilômetros de Parnaíba. E todos os nossos projetos, por questões mesmo de competitividade, estão dentro da ZPE de Parnaíba, que fica em torno de 22 quilômetros do porto do Piauí. Então, existe toda uma estratégia e planos de viabilidade de estado bem avançado para a implementação desse projeto, e nós acreditamos que o Nordeste, sem sombra de dúvidas, é o locus de desenvolvimento dessa cadeia, e o estado do Piauí, assim como o estado do Ceará, digamos, estão mais adiantados em termos de logística e de potencial de desenvolvimento dessa cadeia, né? Hoje a gente tem vários players já assinando contratos, como aqui com a Worley, né, já assinaram, na verdade, o projeto já está pronto, mas a gente está sofrendo aí os percalços numa situação macro do país, né, que a gente tem como herança ali desde a década de 80, o Brasil tem uma dificuldade muito grande de planejamento, né? Isso dificulta muito o desenvolvimento de vários mercados, e de energias não poderia ser diferente, né? O estado do Piauí tem um grande potencial, e a gente está transformando esse potencial em projetos que realmente são viáveis para o desenvolvimento do estado. Milena? Vice-presidente Renato, acho que tem alguma coisa errada. Esse relógio está quebrado, viu? Tá muito rápido. Agora que a gente começou. Mas eu acho que nós, tanto no Nordeste, como a Isa também falou, nós sofremos alguns desafios, né? A gente pensa que é só o Nordeste, só o Ceará que sofreu com seca, mas o Rio Grande do Sul também tem desafios a serem enfrentados, e eu acredito que nós somos craques em desafios, mas eles existem,
né? E aí, falando neles, eu queria saber, Isabela, quais são os principais desafios que existem para a gente conseguir qualificar toda essa mão de obra, né, que o setor vai precisar em um tempo hábil para rapidez, né, para a celeridade que esses projetos estão acontecendo aqui no estado do Ceará? Bom, Brígida, eu acho que a gente já está preparado para isso, né? Pensando que nós já temos uma infraestrutura completa em operação, que já formou milhares de profissionais, os cursos, a grande dificuldade que nós temos, que eu enxergo como uma oportunidade, é a diversidade de setores que o hidrogênio permite descarbonizar, né? Como a gente sabe, o hidrogênio é considerado um vetor energético. Então, quando a gente fala em vetor energético, a gente tem o setor portuário, o setor aéreo, o setor de aço. Então, essa complexidade, essa diversidade, na verdade, de setores é o que eu considero um desafio, mas ao mesmo tempo uma oportunidade, porque, como eu costumo dizer, a transição energética, ela é multidisciplinar. Então, como a gente tem profissionais qualificados em diversos setores, agora a gente precisa juntá-los, né? Unir, que é o que a gente tem feito muito bem aqui no Ceará, unir as universidades que tinham sua expertise em determinados setores, o Senai na mão de obra que vai prática, né? Então, unindo isso, que a gente tem diversos exemplos, como a Rede Verdes, que é uma união entre as universidades, união entre os laboratórios, a gente consegue atender isso de uma forma eficiente e a tempo, porque os projetos aqui no Ceará estão avançando muito rápido e com essa velocidade que a gente vem vendo, tem a EDP já em operação, tem os projetos em pré-contrato, a gente vai vendo que além da necessidade de capacitação profissional, surge a oportunidade da inovação. E aí, adicionando aqui a minha fala, acho que a Carita trouxe um ponto bem interessante que exemplifica bem como o Ceará tem trabalhado na inovação para concretizar esses projetos, para que isso gere também um impacto local. Né? Não só pensando em exportação, mas o Ceará também tenta trazer essa realidade do hidrogênio para descarbonizar nossas indústrias. Então, quanto à água, a gente tem um projeto muito interessante no Porto do Pecém, que é o projeto da CAGES e da Utilitas, para tratar a água de reuso. Então, uma água que iria poluir o oceano, ela passa, por meio da inovação, a ser um ativo importante e resolver um dos principais gargalos, que era a água potável, né, que no caso vai ser transportada, vai ser limpa para gerar energia, e essa energia com alto valor agregado e com um papel muito importante na transição energética. Então, eu acho que isso é algo que mostra como a inovação pode contribuir com a transição energética do Ceará e como a gente tem feito isso de forma harmonizada, de forma louvável, assim. Até aproveito aqui para parabenizar a Brígida, que é a nossa secretária que tem trabalhado ativamente para fazer essa união, né? Porque é o que a gente acredita na federação, na FIEC. É a união entre o setor produtivo, setor público e as academias que representam ali todos os elos envolvidos nessa transição. E acho que é por isso que dá certo e é por isso que a gente consegue atender no tempo exato. É verdade. Eu acho, Isabela, que esse é um dos grandes orgulhos que nós temos, né, aqui no Ceará, que é essa união, essa tríplice hélice que funciona tão bem, né, que a gente consegue juntar a universidade, que a gente consegue juntar governo do estado, iniciativa privada, mas eu acredito que essa união, né, como o hidrogênio verde ele está acontecendo em todo o Brasil, essa união ela pode ser feita também através de outros estados. E aí, Isa, como é que vocês enxergam essas cooperações entre os estados do Nordeste e os estados do Sul para a gente desenvolver não só o hidrogênio verde, mas toda a cadeia de suprimentos que estão envolvidas nesse setor? Sim, Brígida, eu acho que essa cooperação é um elo fundamental, né? Como eu falei aqui ontem, o vice-presidente da CNI, né, que fez uma palestra que falou muito, né, de que o importante é estar fazendo, né? Então eu acho que nós todos aqui estamos na vanguarda, estamos fazendo, estamos realizando. Então demos o pontapé inicial, né? Ninguém é melhor, ninguém é pior, mas estamos querendo fazer a transição energética. Então eu acho que esse elo de conexão e esse aprendizado que a gente pode ter uma instituição com a outra, isso é muito importante, né? Nosso Sind Energia do Rio Grande do Sul ontem também assinou aqui um acordo com o Sind Energia do Ceará, então a gente tem muita ligação com eles também. Então eu acho que essas conexões que fazem, né, essa importância. Comentei com a Isabela que eu vi ela no início do ano lá em Rotterdam, participando de um evento que eu também estava, então aprendi um pouco já lá sobre o Ceará. Então eu acho que esses eventos internacionais, a gente participando, mostrando que o Brasil está à frente, está querendo ter a transição, teremos a COP agora também para mostrar tudo que o Brasil está fazendo. Então eu acho que isso sim fortalece e cada vez mais a gente tendo a experiência de um estado com outro para fortalecer essa cadeia,
e tendo essa questão dos suprimentos cada vez mais sanada, né, um auxiliando o outro. Como eu disse, nós no Rio Grande do Sul, a agricultura é muito forte, né, então a gente vai precisar muito, né, vai ser um case talvez diferenciado ligado à amônia verde para ser utilizada no nosso cultivo, né, então é diferencial, pode ser um exemplo para os outros estados, também temos estados, né, Paraná, Mato Grosso do Sul, muitos que produzem também muitos grãos que podem acabar tendo o Rio Grande do Sul de exemplo e usando, né, tendo essa cadeia de suprimentos. Então eu acho que é nessa linha, né, que a gente precisa. E falando um pouquinho só, mudando um pouco de assunto, eu até tenho um vídeo ali, mas não vai dar tempo pra gente passar, que é onde a gente conversou um pouquinho, Brígida, sobre a educação ambiental, né, como as pessoas veem isso, né. Então para nós, o nosso estado, uma coisa totalmente nova, hidrogênio verde, então a gente fez um vídeo institucional falando o que é o hidrogênio verde, para as pessoas saberem e entenderem, né, desde uma criança até um adulto. Então, eu acho que isso também é muito importante ter esse conhecimento. A gente brinca, né? A gente fala às vezes, tá, o hidrogênio verde e eu? E aí? O que eu, pessoa, tenho a ver com isso, né? Onde pode impactar na minha vida isso? Então, para as pessoas entenderem essa importância, essa transição energética, nós, no Rio Grande do Sul, também temos um programa de transição energética justa ligado à produção de carvão também. Então, a gente é o estado que tem a maior uso de carvão e consumo, e carvão embaixo dos nossos pés, como a gente diz, né, o estado que tem a maior quantidade de carvão, então também estamos fazendo essa transição energética, deixando de usar essas minas de carvão, então também algo muito importante, está sendo o primeiro estudo mundial a ser feito com a população, com as pessoas envolvidas na cadeia produtiva do carvão também. Então também temos o hidrogênio aí como uma opção, né, para esses municípios que dependem também da região carbonífera. Então são várias frentes aí, eu acho que essa conexão e essa ligação entre as instituições é muito, muito produtiva e a gente tem que aprender um com o outro e é isso que importa. É verdade, eu acredito que apesar de estarmos tão distantes, né, Rio Grande do Sul, Ceará, Piauí, nós somos praticamente irmãos, tem muito gaúcho aqui no estado do Ceará, vocês estão vindo para cá com muita força e com vontade de produzir e fazer com que o desenvolvimento econômico funcione em todo o Brasil. E aí, falando em desenvolvimento econômico, em toda essa questão de a gente conseguir escoar, por exemplo, esse hidrogênio verde que vai ser produzido, né, está começando a ser produzido aqui no Brasil, não só no estado do Ceará, mas no Brasil todo, como um todo. Ju, como que você, Ju, né, bem íntima já, Ju, como que a Worley enxerga o papel desses hubs portuários, a exemplo do Porto do Pecém, para fazer o escoamento desse hidrogênio verde? Quais são as dinâmicas, tecnologias, como que a Worley ela tem enxergado o papel desses hubs portuários? Perfeito, Brígida. Eu acho que assim, com esse viés, né, que a gente vem tendo de que hoje o Brasil ele é um grande potencial polo exportador, os hubs portuários são extremamente importantes. E eu acho que e tomar esse papel, né, que um porto toma, como foi citado aqui, a iniciativa também do Piauí, a iniciativa daqui de vocês de Pecém, é se posicionar para propor as soluções necessárias, né? Quando a gente está lidando com hidrogênio, por exemplo, né, 90% desses projetos estão indo pela amônia, né? Porque é a forma mais fácil de você poder fazer o transporte. E inclusive, assim, se tem muitas discussões em torno disso. Como que a gente pode fazer isso de uma maneira mais otimizada? Então, assim, basicamente, o que a gente está fazendo? A gente tem que fazer essa mudança, essa transição de portos, que há muito tempo a gente já trabalha com isso, que eram portos que transportavam combustíveis fósseis, e hoje eles vão ter que fazer essa adaptação para transportar um combustível verde como a amônia verde. Então, as ferramentas a gente tem. Eu acho que o porto ele é fundamental para ele tomar essa liderança e ele tomar essa frente e se posicionar como um provedor de soluções para as empresas que querem se instalar na zona portuária, querem implantar seus projetos nessa zona. Então, realmente, são chave ter esse hub. E isso também vai ser um fator impulsionador também lá fora. Então, por exemplo, se você vê lá fora, os grandes projetos, eles estão muito atrelados a portos. Então, eles estão conectados a portos, porque você vai precisar transportar essa energia e fazer com que ela chegue até a sua fonte primária. Então, faz todo sentido. E até para desmistificar, existe muita gente que fala assim, não, mas gasta muito com transporte de navio. Não é isso que é o fator impactante
para que a gente possa realmente ser esse polo exportador, tá? Então, até desmistificando um pouco. Não, porque vai gastar muito para levar daqui do Brasil lá para a Europa. Não, não é isso. Com o custo competitivo que a gente tem aqui de energia e com o potencial que a gente tem total condições de fazer esse transporte de uma maneira competitiva. Verdade. Carita, você falou um pouco sobre talvez o preconceito, né, que exista com o estado do Piauí. Mas como que vocês enxergam que o hidrogênio verde ele vai conseguir transformar a matriz do Estado, né, com relação à agricultura, com relação ao setor industrial, ao setor de transporte? Como é que vocês vão gerar valor agregado além da exportação do hidrogênio verde? Excelente pergunta, Brígida. O hidrogênio verde para o estado do Piauí é só uma isca para a gente atrair as indústrias, né? E indústria já dentro da perspectiva de sustentabilidade muito forte, né? Então, nós pensamos o estado em hubs, né? Nós realizamos um estudo de mercado com a empresa francesa, a Engie. Tem um trabalho que a gente vai colocar na rua nos próximos meses. Vamos explicar para a população. Acho que a gente precisa trabalhar esse diálogo social muito forte, até para não ter os empecilhos que tiveram, por exemplo, depois da audiência pública da Solatio, que acaba impactando os projetos e aumentando seus riscos. Então, a gente tem esse trabalho que está muito desenvolvido, está muito fidedigno, está muito apurado. A gente vai colocar isso na rua. O estado do Piauí conseguiu desenhar 3 hubs principais, um na região do litorânea, voltado à exportação, pelas questões mesmo de competitividade que o estado tem em relação à ZPE e o Porto. Ali mais ao centro, próximo à Teresina, capital, as questões logísticas, então biocombustíveis, principalmente, né? A Teresina está ali quase que equidistante de alguns centros importantes no Nordeste e no Norte. E no sul do estado nós temos projetos que estão sendo desenvolvidos na parte de fertilizantes, né? Então, desde o início, a governança da articulação por parte do governo do estado aproxima o empresariado, as universidades estão conosco desde o início, desde o primeiro momento. Então, potencializando alguns cursos, né, capacitações. A gente tem um trabalho muito importante que vocês também estão desenvolvendo com o Sistema S aqui no estado do Ceará. Então, a gente pensa na cadeia como um todo e nos insumos de uma maneira bem holística, né? E vai ajustando a governança para atrair esses players para dentro das negociações e toda a articulação que é feita. Então, o estado do Piauí, ele tem uma grande capacidade de instalação dessas indústrias, de geração de emprego e renda para o nosso povo. A gente tem essa preocupação de não exportar renda, né, como é uma preocupação também do Ceará, acho que de todo o Nordeste. Como o governador Rafael Fonteles agora está à frente desse trabalho, né, dentro do consórcio Nordeste, é importante que essas peças elas se comuniquem. Eu acho que talvez seja o grande desafio do setor, seja o diálogo, né, a capacidade de sentar e pensar de uma maneira estratégica onde todos consigam ter o seu desenvolvimento, ter os seus potenciais colocados, né, sobre a mesa e realmente efetivados. Eu acho que é assim que a gente consegue governança, articulação, diálogo, colocar esses projetos para rodar, né, para a realidade. É verdade. Vice-presidente, só um questionamento. Próximo ano a gente vai querer mais tempo, viu, de fala aqui, umas 2 horas, porque realmente esse relógio está quebrado. E a gente já passou mais de 2000 anos calada, né? Então a gente tem muito o que falar. Mas, infelizmente, o nosso tempo tá encerrando. Mas eu gostaria de aproveitar esse painel, né, com mulheres, e que talvez com uma fala final de cada uma de vocês, em colocar como que nós mulheres podemos ter um protagonismo dentro da cadeia de hidrogênio verde, né? Desde pesquisa, desenvolvimento de novas tecnologias, liderança em projetos estratégicos. Qual que é a visão de vocês, né, de como mulheres,
e como também incentivo para outras mulheres atuarem dentro do setor. A gente só está com 20 segundos, viu, gente? Então tem que... Oi. Bom, eu acho que a gente tem que ser quem a gente quer ser, né? A primeira coisa é estar onde a gente quer estar e ter coragem. Eu acho que a principal palavra é coragem, né? Enfrentar os medos. Não é uma temática fácil, mas eu acho que todas aqui somos capazes, né? Por estarmos aqui, né? Nesse palco. Então eu acho que esse é o principal desafio, né? E compartilhar. Temos muitos homens aí ao nosso lado para nos apoiar. Eu acho que é isso que importa. E o incentivo seria no sentido de sempre procurar o estudo, né, a qualificação. Eu acho que isso é o principal, né? Eu sempre tento incentivar as meninas lá da minha equipe, assim, procura o estudo, vão atrás, porque eu acho que isso, como meu pai sempre disse, isso ninguém tira da gente, né? Então, quanto mais a gente conseguir ir atrás e se qualificar, a gente estuda. Eu acabei o doutorado em 2016 e sinto já falta, eu quero estudar mais, né? A gente fica e quer, eu penso, meu Deus, já passou tantos anos, eu fiz pós, outras pós, mas eu quero fazer mais coisas. Então, acho que é isso que engrandece. Obrigada. Tá? Isa? Rapidinho, porque já tá uma pressão grande ali, a Milena já tá ali, já tá todo mundo ali perto. Eu tô nervosa, Milena, calma. Não, que missão de dar essa fala final, mas eu acho que aos empresários que estão aqui hoje, incentivem a participação feminina. Eu acho que essa complementariedade de pensamento, nem melhor nem pior, mas sim um time colaborativo que pensa. Eu acho que o principal do hidrogênio que a gente leva de missão e que isso reflete nesse posicionamento das mulheres é parceria. Eu acho que a gente tem aqui o Nordeste e o Brasil como um todo representado, trabalhando junto, já surgindo a oportunidade de projetos com Piauí, e a participação feminina, ela cresce. Um evento como esse prestigia um painel aqui no segundo dia para mulheres, e as empresas que estão aqui incentivem a participação feminina. Quando for fazer um projeto, colocam uma meta de participação, e estamos juntas, o mercado está cada vez mais feminino. Obrigada. Jo? Ótimo, eu tenho duas falas, né? Uma fala que é o que você falou, né, Brígida, e Isa também. A gente não tem que deixar de ser mulher, né? Então, assim, eu tô aqui, eu sou casada, mãe de 3 filhos, e sou triatleta também, tá? Inclusive, hoje nadei no mar aqui de Fortaleza. Que horas tu faz tudo isso? Então, exato, a gente dá um jeito, né? E aí uma outra fala é que a gente tem que começar pela base. Então, assim, hoje lá na UOL, inclusive, a gente tem um programa chamado Mulheres na Ciência, onde eu sou mentora, eu faço parte desse programa, e a gente pega jovens, assim, mulheres, né, voltado para mulheres, para empoderar as mulheres, que elas podem, sim, fazer uma engenharia, né? Hoje tem muito mais, gente, mas na época que eu fiz engenharia, era pouquíssimas mulheres, né? E que elas podem fazer, não engenharia, elas podem fazer o que elas quiserem, né? Então, eu acho que é isso. E nós, assim, como você colocou, empresários, e nós aqui, os homens, enquanto pais, também incentivarem suas filhas para que elas possam realmente ter o papel que elas querem, né? Que não tenha barreiras. O que cada um quiser ser, pode ser, independente se é mulher, se é homem, enfim. É isso, dar essa condição. Então, realmente, é começar na base e promover essa escuta para que elas possam realmente ter maior inclusão. E cada vez mais, eu, assim, muito feliz de ter esse painel aqui só de mulheres, porque cada vez mais a gente vê como existem mulheres de fala no setor da energia. E isso realmente só engrandece. Eu acho que vem para contribuir. Carita? Eu acho que nós mulheres não devemos deixar de ser femininas, concordo com minha colega aqui. Eu acho que do ponto de vista institucional, para além de qualquer ação, existem burocracias e, por exemplo, uma política ESG que fortalece essa participação, ela é fundamental. Nós mulheres, como lideranças, incentivarmos outras mulheres a vir também para o setor, porque é um setor muito masculino, né? E, como Isa falou, procurar sempre esse desenvolvimento, não só profissional, mas pessoal também, porque nós somos completos, né? Em todos os setores, em todas as vertentes. É isso, obrigada. Muito obrigada. Tá, ali concluo, eu estou concluindo já, tá certo, Milena? Eu quero só, para finalizar, parabenizar presidente Luiz Carlos, vice-presidente Renato, toda a equipe do Sind Energia que promoveu esse evento, né, e com um painel tão especial. Então, eu fico muito orgulhosa de estar aqui, de fazer parte de um estado que não só faz transição energética, mas que faz transição energética justa,
por isso estamos aqui em um painel só de mulheres. Então, parabéns a todos que fazem o Sindinergia e estão fazendo o Proenergia também. Tá? Muito obrigada. Olá, minha gente, bom dia. Começamos o dia 25 de uma forma maravilhosa, com esse painel tão especial, com mulheres que abrilhantaram, não só pela beleza, mas pelo conhecimento técnico, que trouxeram para a gente aqui todo o dinamismo, toda a capacidade de vocês e conhecimento sobre o setor. Eu quero agradecer. Doutora Brígida, foi um prazer ter você conduzindo esse painel. Doutora Isa, muito agradecido por você ter se deslocado do Rio Grande do Sul para estar conosco. Isabela, você é uma referência para a gente. É um prazer ter você aqui conosco. Doutora Juliana, muito obrigado pelo momento especial, pelo seu conhecimento, pela sua aula. Já é a segunda ou a terceira vez que nós tivemos contato e nós do Sindinergia agradecemos muito esse momento especial. Doutora Carta, obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho que tem sido feito no Piauí e nós desejamos a cada um de vocês aí um excelente dia e muito agradecido pelo painel, tá bom? Palmas para essas mulheres maravilhosas.